durante a série O Preço da Desobediência, nós provamos do amor, da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. O Deus que é amor, um Deus que é santo, mas um Deus que é justo. E o maravilhoso é porque nós servimos a esse Deus justo. E a semana passada a pastora trouxe uma palavra assim também poderosa, que a partir de hoje já está no nosso canal no YouTube, que tem por tema: a decisão é sua. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, queremos te louvar, queremos te adorar na beleza da tua santidade e nos aquietamos, Senhor, nos aquietamos diante de ti e te pedimos: fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus, amém? Eu estou intitulando essa mensagem de No Fundo do Mar. Diga comigo: no fundo do mar. O contexto de vida que Jonas se encontrava era muito sério, era seríssimo, até mesmo como a morte. Enquanto criticamos ou até mesmo rimos de Jonas, somos tendenciosos a baixar a guarda do cuidado que temos em manter Deus a uma distância segura, e de repente nos vemos apanhados pelos seus propósitos e ordens. E o lugar que Deus tem preparado para nós é o melhor lugar, é excelente. A fartura de alegria, a fartura de graça, a fartura de misericórdia. Uma terra que mana leite e mel nos espera, onde nós iremos cantar hinos de louvores, adorações,
por toda a eternidade, declarando, entoando e dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Então, quando nós baixamos a guarda, perdemos essa perspectiva, perdemos a perspectiva e o cuidado que temos em manter a uma distância segura, e que não mercadejamos, que não trocamos por nada nessa vida. Porque o perigo é quando nós colocamos o marido no lugar de Deus. O perigo é quando nós colocamos a mulher entronizada no lugar de Deus. Não há outro lugar, não há outra cadeira, não há outro trono no seu coração para outra pessoa. A centralidade, a primazia da sua vida tem que ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá vida a você, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que tem cuidado de você, aquele que tem te cercado com alegres cantos de livramento. A esse você deve louvor, a esse você deve adoração. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos e aprendemos de uma vez por todas que algumas coisas não dão certas em nossas vidas, porque nós priorizamos coisas e deixamos de priorizar a Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso é muito sério. Agora veja bem, quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então você que entrou por essa porta hoje, e se você entrou desanimado, se anime, porque você só vai colher a colheita se você não se desanimar. Se você ficar cocheando em dois pensamentos, uma hora você diz que vai dar certo, outra hora você não acredita. Uma hora você diz que a sua fé está firme, eu estou fincado na fé que remove montanhas, uma fé que atua pelo amor. Outra hora você diz, não, eu não tenho fé como você. Eu tenho fé como você, pastor. Eu digo, eu tenho fé por você. Creia e não duvide que Deus é contigo. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 9. Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante. Você entendeu isso? Vou repetir. Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual no século 21 para fortalecer a nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante com quem não possamos nos identificar. Jonas não faz nada de extraordinário, amado. Agora veja bem, em vez de ser retratado como herói, alguém admirado, descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Você viu como é sério? Quando a gente olha para a pessoa de Jonas, um homem que foge da presença de Deus, compra a sua própria passagem, paga com seu próprio dinheiro e foge da presença do Senhor. Um profeta, um homem capacitado, cheio da presença de Deus, vai para distante. Então, em vez dele ser retratado como um herói, alguém admirado, descobrimos em Jonas um companheiro ou uma companheira da nossa
incapacidade. Mas por quê, pastor? Porque às vezes você está fugindo de Deus. Às vezes nós fugimos de Deus. Às vezes nós nos esquivamos para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E fugimos. E tem mais, sabemos que vamos pagar o preço. Mas está certo. Senhor, eu sei que Tu conheces meu coração. Tu sabes que eu faço isso porque eu não estou suportando a tentação, ou porque eu estou muito irado, eu estou bala. E você vai e faz, e paga o preço. Descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível, mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra ao ficar furioso com Deus. Já pensou? Pisamos na bola, comprometemos o percurso, mas ainda ficamos irados conosco, irados com as pessoas ao nosso redor. Por isso que nós nos identificamos com Jonas. Jonas pisa na bola, o que é que ele faz? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Foi o que aconteceu. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Aí vamos parafrasear, tá? Vamos aplicar isso na nossa vida. Temos obrigações como sacerdote, temos obrigações como servo de Deus, como crente, como mulher, como homem de Deus. Temos obrigações como marido, como mulher. Temos obrigações como filhos, como filhas. Temos obrigações como cidadãos brasileiros. Temos obrigações, mas em dado momento nós não queremos cumprir nossas obrigações. Esquecemos que quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu estou semeando na carne. Eu estou semeando na carne, eu estou semeando desobediência, eu estou quebrando princípios estabelecidos na palavra de Deus para a minha vida. Porque a vida cristã, amado, não é religião. A vida cristã não é placa de igreja. A vida cristã é Cristo, é Jesus. Quando você entende que você decidiu viver um estilo de vida baseado na vida de Cristo, aí pronto, você vai viver em novidade de vida. Aí você vai receber tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi pagar o preço pelo pecado de todos, pelo mundo inteiro. Então, quando nós entendemos isso e recebemos isso, não, a partir de agora eu vou seguir um estilo de vida diferente, baseado nas Escrituras. Agora entenda uma coisa: quando você decidiu e aceitou a caminhar segundo os passos de Jesus, aí cabe a você saber se você vai seguir ou não. Mas que você ser cristão, você fazer parte de uma igreja local, que você precisa você se congregar, isso não é religiosidade, isso não faz parte de religião e nem de placa de igreja, amado. Mas tem tudo a ver com a sua vida, com a vida de Cristo, porque a partir de agora você vai dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Olha que responsabilidade. Amém? Então, aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como pregar
e finalmente chegar em Nínive, Jonas ainda erra, ainda fica irado com Deus. Mas o tempo todo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. Eu quero dizer para você nesta noite, mesmo você não entendendo, mesmo você não compreendendo, mesmo você fazendo errado, mesmo assim, Deus continua trabalhando na sua incapacidade, na minha incapacidade, na nossa incapacidade, porque Ele nos ama. Apesar dela, e atingindo seus propósitos nele, a maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos, como Jonas. Quem você escolheria? Quais os dois amigos que você teria na Bíblia? Paulo, Jonas, Elias, Eliseu, Enoque, que andou com Deus, que deu testemunho de ter agradado a Deus, Moisés. Saia desta noite aqui com esses dois amigos e vá estudar a biografia dele, vá conhecê-los. Eu escolheria novamente Pai, Filho, Espírito Santo. Eu escolheria Jesus. E Jonas, para me dar um norte, para mostrar a minha incapacidade, para poder me espelhar na incapacidade dele e saber que eu também tenho incapacidades, mas o outro era Jesus, porque não existe nenhum como ele. Então a primeira parte dessa mensagem, eu estou chamando de fugindo de Deus. Veja aí, sua Bíblia. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por que Jonas fugiu para Tarsis? Por que ele foge? Por que ele foge da presença de Deus e não vai para Nínive? Uma das hipóteses é que Tarsis era muito mais interessante que Nínive, porque Nínive era uma cidade, era um lugar antigo, com camada sobre camada de histórias trágicas. Ir em direção a Nínive para pregar não era uma tarefa desejada por nenhum profeta hebreu. Mas Tarsis era algo mais. Tarsis era exótica. Tarsis era sinônimo de aventura. Meu Deus! Tratava-se de um porto distante e deslumbrante. O que é que você percebe aí? O mundo, amado, o mundo, ele tem luzes de neon. Quem disser que as luzes de neon desse mundo não os atrai, não está sendo verdadeiro consigo mesmo. O mundo nos apresenta uma cópia da vida bela, da vida de realizações, de uma vida que você poderia ter bem-sucedida, de uma vida que você sonhou e que você chega até a dizer: eu vou surpreender meus pais, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Você mesmo traça. Você pode perguntar a alguns adolescentes de 16 anos para cima, hoje em dia, o que é que eles querem ser? Eles não sabem.
Eles não sabem, eles sabem sim. Eles sabem hoje, amanhã eles sabem outra coisa. Amanhã eles sabem outra coisa. Eles não são definidos. No meu tempo, não era assim. No meu tempo eu queria ser cantor. Não sabia o que era afinação, não sabia o que era ritmo, não sabia o que era nada sobre música. Mas eu queria ser um cantor. E eu meti as caras. Vou. E fui. Fui até onde Deus permitiu que eu fosse. Meti a minha cara no chão, fui para a lama. E Jesus me levantou e disse: não, eu quero você. Eu quero você. Eu vou fazer da sua vida o que ninguém fez. Eu vou mostrar para você o que é viver. Eu vou mostrar para você o que é dormir, o que é acordar, o que é sonhar, o que é ter uma vida plena na minha presença. Passaram-se já 23 anos. 23 anos. Não se compara. Não se compara com nada que existe nesse mundo. Mas eu tenho que transitar nele. Eu tenho que ir até as pessoas que estão perdidas. Eu tenho que ministrar para aqueles que muitas vezes meneiam a cabeça para o Evangelho. Meneiam a cabeça para Cristo. E Deus é muito misericordioso. O que Deus tem feito em nossas vidas, continuo dizendo, é apesar de nós, não é por nós. Nós não merecemos, é por graça. Então veja bem, Tarsis era uma cidade exótica. Tarsis era sinônimo de aventura. Tratava-se de um porto distante e deslumbrante. Conforme 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, depois você veja em casa, a frota de Salomão em Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Quem é que não queria ir para uma cidade dessa, amado? Uma cidade turística. Ir para Nínive. Fazer o que naquela cidade desgraçada? Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Para onde é que Deus está mandando você ir? Quando Deus manda você, agora você tem que saber se Deus está falando com você, porque às vezes você faz algo e você diz que foi Deus que falou com você, só que depois se você disse que não vai mais não quer mais não, porque não quer, porque você não quer, você não gosta, você não gostou, então não quer. Você bota biquinho e não quer. Mas me diga uma coisa, como é que você disse que foi Deus que falou com você? É muita responsabilidade. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então veja bem, se você prestar bem atenção, a frase da presença do Senhor é repetida 2 vezes. Deve estar relacionada à vinda da palavra do Senhor a Jonas. Jonas estava pensando erroneamente, pensando que ele se afastando de mais possível que pudesse de Nínive, poderia anular a ordem direta de Deus para a vida dele. Ele estava pensando errado, demasiadamente. Ele achava que fugindo, que indo para bem distante de Nínive, Deus não ia alcançar a vida dele. É quando você está totalmente alheio, você sabe a verdade, você ouve a verdade, você conhece a verdade, você não assimila, você não está nem aí, você continua fazendo seus pecadinhos domésticos dia após dia. Você está entorpecido, você está entorpecida. Isso assemelha-se a todos nós, a você, a mim. Por quê, pastor? É simples de responder. Quando não queremos nos submeter a um determinado processo, decidimos fugir. Queremos ir para bem longe. Queremos ir para bem longe, menos ficar naquele local que Deus mandou ficar. Fica aí.
segura o trampo, você vai ter que passar pelo processo. Disse, não, eu decidi, eu vou embora, eu vou para bem longe. Eu vou para bem longe porque aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Meu Deus, que é isso? É preferível você sentir a dor do processo do que sentir a dor da desobediência. Sinta a dor do processo. É para gemer? Comece a gemer. É para chorar? Chore. É para se humilhar? Se humilhe. Se humilhe, porque no tempo oportuno Deus te exaltará e envergonhará teus inimigos. Você já viu na Bíblia escrito assim, ó, fuja do diabo? Tem? Tem, pastor? Tem não, amados. Você pode ler de Gênesis Apocalipse, não tem. Mas quando você chega lá em Tiago, no livro de Tiago, na carta de Tiago, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir de você é o diabo. Agora você tem que submeter-se. Você tem que fazer as coisas certas. E outra coisa, não invente de fazer voto de tolo, porque a bênção se torna maldição. Você sabia? Você lembra de Jefté? Foi o que ele fez? Quem é que morava na casa de Jefté? Ele, a sua mulher e a sua filha. Ele já tinha sido honrado, porque ele era filho bastardo, e os irmãos dele humilhavam, mas muito. Mas chegou um tempo que Deus começou a abençoar Jefté, e levou Jefté para ser líder na cidade dele. Foram buscar Jefté para ser líder. Só que Jefté tinha que enfrentar os inimigos. Ele cai na onda de fazer o voto: Senhor, se tu entregar os meus inimigos nas minhas mãos, quando eu for para minha casa, o primeiro que sair na porta ao meu encontro, eu sacrifico a ti. Que é isso? Ele estava dizendo: eu vou sacrificar minha mulher ou minha filha? Quando ele vem chegando, quem é que é? Quem que sai? Quando ele vem chegando, se aproximando, lá vem papai. Ai, Jesus, ele lembrou do voto. Minha filha, você é a causa da minha tristeza. Era tarde, amado. Então cuidado de você não estar fazendo voto de tolo. Vai chegar um momento que você vai cair em si e: quão covarde eu fui, por que eu não enfrentei? Nenhum gigante, saia com essa certeza daqui, nenhum gigante, nenhum, por mais alto que ele seja, por mais poderoso que ele seja, nenhum gigante, ele é maior do que o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, é melhor você passar pela dor do desprezo do que passar pela dor da desobediência a Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele queria ir para qualquer outro lugar, menos para a cidade de Nínive. Jonas decidiu pagar o preço da desobediência do que ser obediente a Deus. Segunda parte da mensagem: dormindo na tempestade. Veja aí, Jonas capítulo 1, versículo 4 e 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve.
Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Jonas capítulo 1, versículos 4 e 5. O Senhor lançou literalmente, olha para cá, o Senhor lançou literalmente, jogou sobre o mar um forte vento. Você já pensou? Imagina aí, ó, uma tempestade que se levanta. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul está atravessando esse momento. Tempestade no Brasil? Sim, amado. Tempestade no Brasil. Bem aqui no Rio Grande do Sul. Mas é uma tempestade que se levanta em questões climáticas. Mas você imagine Deus literalmente levantar uma tempestade sobre o mar e um vento forte sobre esse mar. Você já parou para pensar sobre isso? Quem foi que trouxe o seu problema para você? Foi você mesmo? Você participou do processo? Você fez algo que deixou a dever? Analise. Não fiz. Depois você vai para Deus. Deus, peraí, Senhor, o que está acontecendo? O que é que tu queres comigo? O que é que tu quer me ensinar? Por que é que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, mas eu estou fazendo isso já, Senhor. É para fazer essa outra coisa aqui? Ah, então eu vou fazer, pronto. Bem, então não é tu não. Aí você vai, o terceiro você vai para Satanás. Satanás está querendo destruir a minha vida. Mas, mesmo assim, Deus está no controle da sua vida. Ele não faz nada com você se Deus não permitir. Toca nele, toca em tudo que ele tem, toca na pele, toca nos ossos, mas na vida dele não. Na vida dele, a vida dele é minha. Essa foi a fala de Deus para Satanás em relação a Jó. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Não toca, amados. Pode espernear. Agora, se você der legalidade, então o Senhor lançou literalmente sobre o mar um forte vento. A expressão aqui vem da palavra hebraica, que significa de agitar, de enraivecer. A pessoa? Deus manda um forte vento para que ele se agitasse, para que ele ficasse raivoso, para que ele viesse com força sobre aquele barco. Eu tenho um adendo para você. Cuidado com seus passos, cuidado com quem tem se aproximado de você, cuidado quem você está ouvindo, cuidado quem você está parando para ouvir, porque de repente Deus pode lançar sobre a sua vida um forte vento e você se despedaça todinho. Os marinheiros da tripulação eram gentios, era um remanescente da antiga cultura dos cananeus que se espalhou pela Palestina antes do tempo de Josué. Os homens começaram a orar, cada um ao seu Deus predileto, lançava ao mar sua carga. Isso aqui é onde eu quero parar. Então, um navio com carga pesada facilmente emborca no mar agitado. Um navio com carga pesada facilmente emborcava no mar agitado. Um navio aliviado poderia enfrentar melhor as ondas do mar. É aqui onde eu quero parar. É aqui onde eu quero parafrasear um pouco com você. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Chega um tempo de nossas vidas em que precisamos reavaliar o percurso. Chega um tempo em nossa vida que nós precisamos
reavaliar para ver o que deu certo e o que deu errado. Você sabe o que acontece? Em dado momento, eu não paro e não faço essa reavaliação. Peco no sentido de errar. Por quê? Porque envolvido com as tarefas diárias, as tarefas do dia a dia, eu esqueço que pisei na bola lá atrás, que errei lá atrás, e vou empurrando com a barriga. Outras coisas vieram acontecer e eu tomei como prioridades, mas o buraco está lá atrás. É o conhecido lançar, jogar poeira para debaixo do tapete. Por quê? Porque eu não parei e não reavaliei. Peraí. O que foi que eu acertei durante esses 5 anos? O que foi que deu errado? Então eu vou mudar a direção. A partir de agora, eu não gostava de fazer isso não, mas agora eu vou fazer. Pecamos no sentido de errar. Pecamos. Por que pecamos, pastor? Porque existe um tempo determinado por Deus para a reavaliação. Só que as tarefas do dia a dia, cotidianas, têm nos levado para um contexto de inadequação. O que na realidade deveríamos fazer mesmo era nos adequar, entrar em ação de igualar e não ficarmos para trás. A decisão mais acertada seria aceitarmos o convite de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Agora veja bem, o navio aliviado poderia enfrentar melhor as ondas bravias do mar. Poderia? Agora, parafraseando, poderíamos dizer que um coração aliviado enfrentaria melhor as adversidades da vida. Conclusão. Jonas, capítulo 1, versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora veja bem, isto não significa 72 horas, uma vez que parte de um dia ou de uma noite pode ser considerada um todo de acordo com a maneira do Antigo Testamento contar o tempo, sabia? Um total de 49 horas seria adequado para uma interpretação literal da expressão. É diferentemente lá dos 3 dias de Jesus, né? Jonas foi jogado fora no fundo do mar. Jonas orou. Jonas não tinha orado durante a tempestade, e os marinheiros certamente clamaram freneticamente aos seus deuses. Agora Jonas sentia na pele o desespero da necessidade e a necessidade do socorro de Deus. Eu não quero ver ninguém assim, não quero. Não quero ver nenhuma ovelha minha necessitando do socorro de Deus, urgente, eminente. Eu quero que você tenha paz. Jesus diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, você também pode vencer o mundo. Sabe por que o mundo, amado? Porque o maligno jaz nesse mundo. Não pense que essa guerra, ela não é um prenúncio. Ela é um prenúncio, sim, da volta de Cristo. Ela é um prenúncio. E preste atenção, que quando as nações estiverem prontas para
apertar o botão vermelho para detonar suas bombas atômicas, se levantará um líder. Lembre-se disso que eu estou dizendo nesta noite. Ele vai se levantar. E ele vai construir a paz tão esperada. E Jesus diz que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Aí o bicho vai pegar. Aí eu quero ver se você é macho mesmo. Quero ver se você é mulher de Deus mesmo. Clamei. Obviamente que a oração de Jonas foi audível. O seu clamor indicava pedido de socorro. Jonas sabia a quem devia orar. Os marinheiros tinham seus próprios e variados deuses, mas eles os tinham abandonado. Nenhum deus dos marinheiros, os deuses pagãos, ouviram a oração deles. Essa era a dificuldade de Jonas. A maior dificuldade de Jonas era essa. E às vezes o maior conflito do seu coração seja esse. Saber que Deus é capaz de curar você. Saber que Deus é capaz de dar a você uma vida nova. Saber que Deus é capaz de transformar você numa mulher nova, num homem novo. Mas mesmo assim você resiste. Mesmo assim você endurece o coração, tranca o coração. Não, isso é conversa de homem. Isso é conversa de homem. Ele está querendo me convencer. Não vou não. Não vou não, Deus. Não vou. Vai para Tarsis. Não vai para Nínive. E Deus quer você em Nínive. Mas Deus quer você em Nínive, um homem transformado. Um homem obedecendo a sua palavra. Essa era a maior dificuldade de Jonas. Jonas sabia que Deus cuidava, amava o homem. E mesmo assim fugia dele. Você já pensou? Você tem certeza que Deus cuida, que Deus te ama, que Deus te dá todo dia o que você comer, te deu um teto para você morar, todo dia Ele dá disposição para você ir trabalhar, todo dia você vai trabalhar, você anda nesse trânsito caótico, Deus te dá livramento, você sai e volta, não sabe nem como é que volta para casa, mas volta para sua família, volta de segurança, você sabe que isso é obra de Deus, você foge dele. Temos que ter cuidado para não ir parar no fundo do mar. Mas de uma coisa tenha certeza, Deus fez um peixe guardar Jonas, e dentro daquele peixe Jonas vai orar. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, Jonas capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, no fundo do mar. Aplauda o Senhor. Aleluia.